trouxe um dos repórteres mais a cara do futebol gaúcho, Jairo Cuba. Tudo bom, Jairo? Prazer recebê-lo aqui. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, os amigos do canal Futebol Gaúcho, né? Pô, parabéns pelo projeto, algo para realmente divulgar o futebol do Rio Grande do Sul, principalmente o interior, né? Muitas vezes fica um pouquinho esquecido, pelo menos pela grande mídia. Importantíssimo desse apoio da FGF. Para dar início para a nossa conversa aqui, tu teve uma passagem marcante na tua vida como assessor de imprensa do Aimoré, né? Sem dúvida, né, Júlia? Foi talvez um dos momentos mais incríveis assim que eu pude viver no meio do jornalismo esportivo. Na verdade, foi o meu início mesmo, né, como jornalista esportivo, tendo a oportunidade de entrar na assessoria de imprensa do Aimoré. O Aimoré, no momento que eu ingressei, não tinha assessor de imprensa e faziam aí um mês e pouco, isso no ano de 2011, né, que havia caído para a 3ª divisão gaúcha. Ou seja, o Aimoré estava numa situação terrível, assim, né? E aí surgiu a oportunidade de eu conversar com o gerente de futebol, Renan Mobarak, da época, e também o presidente Márcio Piccoli, ao quem eu vou ser eternamente grato, né? Os dois me deram uma oportunidade espetacular, acreditaram no meu trabalho, e a partir dali eu comecei a vivenciar algo que eu só ouvia falar, né? Como torcedor, eu sou de São Leopoldo, natural de São Leopoldo. Muitas vezes fui ao Cristo Rei. O primeiro estádio da minha vida, o primeiro jogo da minha vida que eu fui, né, levado pela mão do meu falecido pai, foi o estádio Cristo Rei. Então, poxa, tudo isso marca muito, né? Tinha essa ligação com a cidade e aí ter a oportunidade de justamente ingressar. Claro, eu tinha tido algumas participações em rádios pequenas, enfim, mas de forma efetiva, assim, dando sequência à carreira de jornalista, foi no Clube Esportivo Aimoré. Aí depois da assessoria de imprensa do Aimoré, tua carreira foi para o lado mais do veículo, né? Aí tem o projeto da Rádio Galera, quero que tu explique um pouco como funciona, porque a Rádio Galera é um dos veículos que é voltado exclusivamente para o interior, né? Futebol do interior. Exatamente, Júlia. Foi praticamente junto, né? Dá para se dizer. Primeiro, lógico, o Aimoré. E aí, na sequência, logo em seguida, através do Aimoré, eu conheci alguns colegas que na época atuavam na Rádio Progresso São Leopoldo, o Luiz Fernando Fracasso, que hoje está conosco na Rádio Galera, Jorge Baltar, enfim, Zequinha Luz. E no meio deles também tinha o Rodrigo Aliardi, que há pouquíssimos dias, eu diria, tinha naquele momento começado um projeto que era a Rádio Web RS, junto com o colega Eduardo Souza, que hoje atua mais na narração de futsal, enfim, deu um outro segmento para a sua carreira. E os dois juntos montaram a Rádio Web RS e logo na sequência eu fui convidado para participar. E em cima disso eu comecei a trabalhar com a minha paixão, né? Além, claro, poxa, eu sempre gostei muito do Aimoré, gostei dos 3 anos que eu vivia lá dentro como assessor de imprensa, mas a minha paixão no jornalismo sempre foi rádio. Poxa, hoje eu estou na Vale TV, lá na TV São Léo, tenho o maior prazer, gosto de fazer TV, já tinha feito antes na RCT, já fiz matéria para Globo Esporte, enfim, mas a minha paixão é o rádio, sem dúvida nenhuma. E através deles, né, apesar de ser um segmento chamado Web Rádio, mas ter a oportunidade de ingressar no rádio e fazer algo que, enfim, é um sonho de infância, poder dar sequência. Assessoria de imprensa do Aimoré, Rádio Galera, uma caravana pelo interior do estado. E nessas caravanas pelo interior do estado deve ter alguma história bizonha para contar, né, Jairo? Muitas, né? Muitas, Júlia. Nossa, e é uma das características, né, da Rádio Galera acompanhar clubes, além da dupla Granal, hoje que a gente transmite tudo, né, felizmente, mas também na nossa origem, era os clubes menores, chamados assim, né, aqui da nossa região, Cruzeiro, São José, o próprio Aimoré, pela minha ligação com o Clube de São Leopoldo, o próprio Novo Hamburgo, a gente transmitiu muitas vezes, o Canoas, quando existia cerâmica, enfim. E nisso, lógico, a gente acompanhando e viajando, vivenciou histórias muito pitorescas, dá para se dizer assim, né? Teve uma, ainda como assessor de imprensa do Aimoré, ficou conhecida como Batalha dos Espetos, saiu nas grandes mídias, saiu em RBS, saiu em Zero Hora. Rapidamente, um resumo para os telespectadores. O Aimoré tinha jogado num domingo contra a equipe do Atlético Carazinho e venceu no Cristo Rei por 7-2. Era o último jogo do turno. E aí a tabela era espelho, então o primeiro jogo do retorno era lá em Carazinho, né, o jogo do segundo turno. E aí o jogo foi num domingo no Cristo Rei.
O jogo seria no outro domingo lá em Carazinho, só que eles anteciparam para sexta-feira, que era um 7 de setembro. E aí foi o feriado, enfim, a cidade meio que se mobilizou, porque, poxa, tinha tomado 7 no Cristo Rei, né? Ficou muito marcante. Eles queriam dar a volta no Aimoré. E aí, em cima disso, se criou meio que um climazinho de guerra, assim, no estádio Paulo Coutinho, que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Quando a gente chegou no estádio, o pessoal que vai lembrar, e a história da Batalha dos Aflitos era meio parecida, viu? O vestiário pequeno, acanhado, imagina um estádio interior, né? Todo ele pintado, inclusive o chão, uma tinta vermelha muito forte, uma tinta a óleo, assim. As janelas tinham 3 janelas de vitrô, elas estavam lacradas, só tinha a porta de entrada e saída do vestiário, não circulava ar ali dentro. Além disso, era recente a pintura, as chuteiras dos jogadores, as travas, estavam colando na tinta fresca. Mais pura verdade isso. E o que me chamou mais atenção ainda é que logo que a gente chegou, imagina, num estádio de futebol, e isso, né, é regra, sem dúvida nenhuma, e a nossa polícia militar faz muito bem isso, proíbe até mesmo a entrada com canivete, com qualquer tipo de objeto cortante, né? E o pessoal estava assando carne, salsichão, enfim, ao lado da arquibancada, já dentro do estádio, né? Tanto que aquele salsichão era para ser vendido ali, era para o público que estava na arquibancada. Pois bem, o jogo rolou, 44 do segundo tempo, um atacante nosso, o Luquinhas, era um jovem naquele momento, ele entrou, fez uma firula na área e tal, estava 0-0 o jogo, acabou caindo e ficou prendendo a bola. E o pessoal de Carazinho queria ganhar do Aimoré de alguma forma. E aí nossa, começa a relembrar as cenas assim. Começou uma confusão, empurra daqui, empurra de lá. Nisso, nosso goleiro da época, Marcelo Pitol, atravessa o gramado correndo e meio que escolheu de vez a situação, né? Quando chega empurrando todo mundo, enfim. E aí gerou uma briga generalizada, na verdade. Tinham acho que umas 400 torcedores no estádio, umas 400 pessoas. Os 30 torcedores do Aimoré e o restante eram torcedores do Atlético Carazinho, e meio que inflamou a torcida aquela situação do gramado. E a briga começou a vir na direção onde nós estávamos. Eu como assessor de imprensa, estava ao lado do gramado, tinha o Luiz Fernando Fracasso, estava pela Rádio São Leopoldo ao meu lado. E como, bom, no momento que eu me vi no meio da briga, né, o pessoal começou a brigar e vindo para a beirada da tela, assim, onde a gente estava, eu sou grandão, né, comecei a me meter no meio para apaziguar, chega de briga, enfim, parou, segurava um de um lado, outro do outro e tal, acabava apanhando dos dois lados, mas tudo bem. E no meio disso tudo, os caras, algo que, pelo amor de Deus, nunca mais se repita isso, mas é um fato que vai ser lembrado sempre, tem aí nas redes sociais, hein? O pessoal tirou o salsichão, lá, a carne que estava assando, os espetos, e pela tela tentaram começar a nos acertar. Tu imagina se fura um olho, acerta uma barriga, podia, né, dar uma tragédia até mesmo. E então, e tinha o pessoal da filmagem, estava gravando o jogo, rodou essas imagens em RBS, depois eu fiz uma matéria, saiu na 0 Hora sobre isso. O nosso goleiro, Marcelo Pitol, ficou conhecido também, como, além do Batalha dos Espetos, como jogo de 4 pontos. Não, de 5 pontos, porque ele tomou 4 pontos na testa e o mais um que o Aimoré ganhou no gramado, no caso. Ou seja, não existe jogo de 5 pontos, né? Enfim, então, há um fato muito marcante, assim. Eu lembro que o motorista do nosso ônibus gritando, pedindo para ajudar, que iam quebrar o ônibus, e aí depois ele conta, né, que bem na hora que ele sai para a rua para pedir para o pessoal não fazer isso, tinha 3 cidadãos ao lado do ônibus que ele não viu, com um pedaço de pau, com perna, acho que até estavam indo embora. Mas nisso chegou o reforço da Polícia Militar. E esses 3, infelizmente, apanharam por todos os outros 400 que estavam ali dentro. Enfim, é uma das histórias assim, que marcou, sem dúvida. Depois tem história em Bagé, também assim, de confusão grande, mas que acaba marcando muito esses momentos. Né? Histórias muito engraçadas em transmissões, por exemplo. Tu citou a palavra bizonha, né? Tem uma transmissão da Rádio Galera em Canoas, isso aqui na Ubra. O jogo era Canoas, eu não me encontro aqui. E aí o nosso narrador, tem o nosso grande Paulo Bizarro, nosso comentarista e repórter Paulo Bizarro na Rádio Galera, acabou querendo chamar a atenção para um lance que foi meio ridículo do jogador do Canoas, e aí ele se atrapalhou nas palavras e ele disse: que lance mais bizarro, né, bizonho? Então, algumas situações assim, mas olha, teria umas 400 aqui para contar para o pessoal, viu, Júlia? E para encerrar, para quem não sabe, o Jairo foi um dos personagens nas últimas semanas, no último mês, de meme na internet. O Jairo
no jogo na eliminação gremista lá no Mineirão, o Jairo apareceu atrás da goleira na função de repórter e a imagem, né, repercutiu o Brasil inteiro e o presidente Francisco Noveleto tomou uma iniciativa que vai ajudar muito o Jairo, que sofre de sobrepeso, uma iniciativa muito bonita da Federação Gaúcha de Futebol, que eu vou deixar que o Jairo conte para o telespectador do canal Futebol Gaúcho. Exatamente, Júlia. Poxa, claro, né? Dá para ver que sou muito grandão, tenho um sobrepeso muito grande. E isso, de alguma forma, com o tempo, foi gerando uma preocupação em vários colegas. Já uma questão de uns 2 meses atrás, o colega Pedro Ernesto, junto com o presidente da SEG, o Edgar Vaz, me procuraram na arena, perguntando se eu tinha interesse de fazer um tratamento, algo para emagrecer. Pois bem, fazendo um resumo bem grande disso tudo, essa conversa evoluiu. Antes mesmo dessa exposição toda, o Pedro Ernesto já havia conversado com o presidente da federação, o Francisco Noveleto, a quem, poxa, mando um grande abraço e também vou ser eternamente grato, para ter um apoio para viabilizar uma cirurgia bariátrica. E, claro, com a exposição que teve do jogo, enfim, virou meme, a questão do babador da CBF, muita gente brincou com isso. De maneira alguma, eu fiquei brabo com as pessoas. Até, poxa, vale o esclarecimento. E cada vez que eu tenho dado entrevista, eu tenho dito isso. Muitas pessoas acharam que eu fiquei magoado, chateado. Pelo contrário, eu dei muita risada com as brincadeiras. Eu fiquei meio chateado com a CBF, que não fez um colete do meu tamanho, mas com as brincadeiras, de maneira nenhuma. Mas, enfim, e aí a federação, num gesto espetacular do presidente Chico, junto, né, com o Pedro Ernesto, que irá fazer um show, junto com o Duda Garbi, vai adiantar um valor, né? O Pedro conseguiu um bom desconto junto à Santa Casa, ao Fernando Luquezzi, que é o diretor da Santa Casa, para conseguir realizar essa cirurgia bariátrica. Claro, vai me ajudar muito, né? Até mesmo profissionalmente, além da questão pessoal, da saúde, com certeza, questão de mobilidade, de agilidade, enfim, para exercer a função de jornalista. E a federação irá adiantar um valor de R$20 mil para que possa ser realizada a cirurgia, que, na verdade, se fosse ser paga de forma integral, custaria quase 50 mil. Em cima disso, como o Pedro Ernesto e o Duda Garbi irão fazer um show aqui no auditório da Federação Gaúcha de Futebol, para repor esse valor para a federação. Então, será um show, claro, que vai ser divulgado, enfim, né? Poxa, convido todos os amigos aí a acompanharem. Em torno de 250 lugares, eu acho que tem o auditório da federação. O ingresso, a princípio, será de R$100, com direito a uma noite de queijos, vinho, né, salames, enfim. E o show do Duda Garbi e do Pedro, claro, para repor esse valor da federação, que, na verdade, é um dinheiro, né, da federação, dos clubes, enfim. Então, só tenho a agradecer a todo mundo pelo grande apoio, pelo carinho, enfim, e pela preocupação com a minha saúde, acima de tudo. Mas, poxa, fico, né, de forma eternamente grata aí a todos os envolvidos. Jairo, muito obrigada. Estimo melhoras. Prazer receber aqui. E Jairo Cuba, um gigante do jornalismo esportivo gaúcho no canal Futebol Gaúcho.